Okay, welcome back to Calvary. Bem-vindo de volta a Calvary. And welcome back to our series about Israel and the church. E bem-vindo de volta à nossa série de ministrações sobre Israel e a igreja. We're in the fourth part of our series tonight. A gente está na quarta parte dessa série. Okay, the first week we were talking about who is Israel, where do they come from? Na primeira semana a gente falou sobre quem é Israel e quem é esse povo, de onde eles vieram. Second week we talked about the promised land. Why is it called the promised land and why was it promised to somebody? Na segunda parte a gente falou sobre a terra prometida e por que ela é prometida, quem prometeu e para quem que ela é. And the third part we were talking about the people who were in the promised land who were removed. E na terceira parte a gente falou sobre o povo que habitava essa terra que foi prometida e que foi removido dela. Okay, it's really important study last week. Isso foi muito importante na semana passada. Okay, if you guys missed any of those studies and you'd like to hear them, Se você perdeu algum desses estudos e você gostaria de escutá-lo, you can go to our website calvarycuritiba.com você pode ir para o nosso site, calvarycuritiba.com, and click on the videos. e clicar ali na página de vídeos. We've got all the messages on there. E ele tem todas as ministrações And lá. we have a channel on YouTube as well under Calvary Curitiba. E a gente também tem um canal no YouTube com o nome Calvary Curitiba. Okay, so tonight what we want to talk about is the process of what goes on from the point that they enter into the promised land Então a gente quer falar sobre o que acontece nesse ponto onde eles entram na Terra Prometida until they become a kingdom. até se tornarem um reino. Okay, this is an important event, right? Também é um evento importante. So we want to talk about what leads up to that. E a gente quer falar sobre as coisas que levam a isso. And we want to see a couple lessons that are extremely applicable to us today. E nisso a gente vai ver algumas lições que são extremamente aplicáveis para a nossa vida hoje em dia. Okay, so let's start off in Joshua chapter 14, Então vamos começar aqui em Josué, capítulo 14, verses 1 and 2. versículos 1 e 2. Foram essas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. Okay. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Okay, so one of the responsibilities of Joshua was to lead the people into the promised land. Então, um dos responsáveis ali, que era Josué, a responsabilidade dele era de liderar o povo para a Terra Prometida. Joshua is the guy who took over leadership of the nation of Israel after Moses passed away. Então, uma das responsabilidades de Josué era de liderar o povo depois da morte de Moisés. Okay, so he takes them across the Jordan River, Então, ele leva eles através do Rio Jordão, and they enter and they begin to attack their enemies and take over the land. e eles começam a atacar esses inimigos e tomar a terra. Yeah. Wow. Good. Okay, and so then what they do when they start to take the land, they divide the land into lots. E quando eles tomam a terra, eles começam a dividi-la em partes, em lotes. And so they say, okay, this part up here, this is for the tribe of Dan. E essa parte aqui é para a tribo de Dan. Oh, this part over here, this is for the tribe of Asher. E essa parte aqui é para a tribo de Azer. Okay, and so they start to divide up the land, right? E começam a dividir a terra. This was the responsibility of Joshua. Essa é a responsabilidade de Josué. Okay, now, after Joshua dies, Então, depois que Josué morre, they enter into this weird period in the nation of Israel. eles entram nesse período meio estranho na nação de Israel. And this is what we call the time of the judges. E é onde a gente chama de período dos juízes. And the judge is the book of Judges, which is the next book after Joshua. É onde tem ali logo depois do livro de Josué, o livro de Juízes, que narra esse período. Okay, now the cool thing about the book of Judges is that in chapter 2, right at the beginning, Uma coisa interessante do livro de Juízes é que no capítulo 2, logo ali no comecinho, they give like a summary of what the entire book is about. eles já meio que dão um sumário de tudo que o livro vai ser. Okay, look in Judges chapter 2. Então olha ali em Juízes, capítulo 2, Look at verses 14 through 19. dos versículos 14 ao 19. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor.
Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Okay, so that was a lot of verses right there. Sorry. Então aqui a gente tem um trecho bem grande, desculpa. Okay, but it explains perfectly what the book of Judges is all about. Mas explica perfeitamente do que se trata o livro de Juízes. Okay, here's what happens. Então, olha o que acontece. Joshua dies. Josué morre, The people turn away from God and start following false gods. o povo se volta vira as costas para Deus e se volta para outros deuses. They literally go on out and they make little statues. Eles literalmente vão lá e moldam estátuas, And esculpem estátuas, they begin to bow down to the statues, e começam a se prostrar a essas estátuas, pray to the statues, orar para essas and estátuas say, "This is my God." e dizer, esse é o meu Deus. Okay, now that can't be your God if you made it. Mas esse não pode ser o seu Deus se foi você quem o fez. And God hates that. He hates idolatry. E Deus odeia isso, ele odeia a idolatria. Remember last week we talked about that's one of the reasons why God brought judgment against the nations that were in the promised land. Lembra que semana passada a gente falou disso, de que esse era um dos motivos da idolatria, dos quais Deus enviou juízo sobre a terra. And now the nation of Israel starts to do the same thing. E agora a nação de Israel começa a fazer a mesma coisa. And so then God brought judgment against them. E Deus traz juízo sobre eles. Okay? And then they start to suffer. E eles começam a sofrer. And they cry out to God. E eles clamam a Deus. God, save us. Deus nos salva. And so God raises up a leader to help them through that. E Deus então levanta líderes para ajudá-los nisso. And these leaders are called the judges. E esses líderes são chamados de juízes. So then the judges call them back to God. Então os juízes trazem o povo de volta para Deus, And then they repent. se arrependem, And then when the judge dies, they go right back to their sin. mas aí quando esse juiz morre, eles voltam para o pecado deles. And this is the cycle that happens over and over and over again in the book of Judges. E esse é um ciclo que se repete várias e várias e várias vezes durante o livro de Juízes. It gets to the point where you almost want to yell at the guys. Chega num ponto em que você fica com vontade de gritar com You're esses like, "What caras. are you doing? Don't do it again." Tipo, o que estão fazendo? Não repete isso. But that's what they do. They keep doing the same thing over and over again. Mas é assim que eles fazem e seguem repetindo e fazendo os mesmos erros de novo e de novo. Okay? In this book we see all sorts of famous judges. Então, nesse livro a gente tem vários juízes famosos. Some of them you've heard of. Alguns deles você já ouviu falar. Okay? Deborah, the prophetess. Tipo Débora, que é uma profetisa. Okay? Gideon. Gideão. Okay? Samson. Sansão. Okay? These were some of the really famous judges. Esses são alguns dos juízes mais famosos. And they helped to defeat the enemies of Israel. E eles ajudaram a derrotar os inimigos de Israel. Okay? Now, these guys were not perfect. Então, esses caras não eram perfeitos. Okay? Some of them made major errors. Alguns deles cometeram erros gravíssimos. Okay? But they, in general, saved the nation of Israel from their enemies. Mas, de maneira geral, eles foram pessoas que salvaram a nação de Israel dos seus inimigos. Okay? Now, again, when these guys died, the nation of Israel went right back to their sin. Então, quando esses caras morrem, o povo volta mais uma vez para o seu pecado. Okay, now why are we emphasizing this? Mas por que a gente está enfatizando isso? Because this is just like us. Porque a gente é exatamente assim. Okay, we should look at that and be like, wow, that sounds a lot like me. A gente devia ler Juízes e falar assim, nossa, isso parece muito comigo. Okay, because this is exactly what we do, right? Porque é exatamente o que a gente faz, né? Okay, we come to the Lord. A gente vem pro Senhor. Oh, Lord, you're so good. Oh, Senhor, isso é tão bom. Oh, I want to follow you all my days. Oh, eu quero te seguir por todos os meus dias. And then we turn and we go the opposite way. E aí a gente se vira e começa a andar no caminho oposto. And then we start to do exactly the things that God hates. E começa a fazer exatamente as coisas que Deus odeia. And then you know what happens? E sabe o que acontece? God brings the consequences of our sins upon us. Deus traz as consequências do nosso pecado sobre nós. This is in the New Testament. Isso está no Novo Testamento. Look at Galatians chapter 6, Olha em Gálatas capítulo 6, verses 7 and 8. os versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. So he says, whatever you plant, that's what you're going to gather. Então ele fala, tudo aquilo que você semear, é isso que você vai colher. Okay, so if you plant good seeds, you're going to have
good things that come in your life. Então, se você plantar boas sementes, você vai colher coisas boas para sua vida. If you plant bad seeds, there's going to be bad things that come in your life. E se você plantar sementes ruins, você vai colher coisas ruins para sua vida. What he's basically teaching us is that every action has a consequence. Basicamente, o que ele está ensinando é que toda ação tem uma consequência. Okay? Sometimes the consequence is very small. Às vezes essa consequência é pequena, Sometimes the consequence is enormous. às vezes é enorme. Okay? And so you are going to face consequences in your life because of your choices. Então você vai enfrentar consequências na sua vida das suas decisões. God gives you his word. Deus deu para você a palavra He dele tells you what you're supposed to do, e te diz o que fazer and then you try to follow that. e você tenta seguir aquilo. Okay, now it's not all up to you. Sorry? It's not all up to you. Não depende só de você, Because you have the Holy Spirit with you if you are in Jesus. porque se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo com você. He's going to help you to do everything. Ele vai te ajudar a fazer tudo. Okay? But every day you have a decision whether you're going to do what God asked you to do or whether you're going to do what you want to do. Mas todo momento você vai ter decisões e a oportunidade de escolher se você quer fazer o que Deus te orientou a fazer ou se você quer fazer o que você simplesmente tem vontade de fazer. Okay, now we talked about this a few weeks ago. A gente falou disso algumas semanas atrás. This was the very last message of our series on the body of Christ. Essa estava na nossa última mensagem sobre o corpo de We Cristo, talked about the biggest problem in the church today. onde a gente falou sobre o maior problema na igreja hoje. What is the biggest problem in the church today? Qual que era o maior problema na igreja hoje? Us. Nós. We are the biggest problem. Nós somos o maior problema. In fact, in your life right now, Na verdade, na sua vida, nesse momento, you are probably the biggest problem in your life. você provavelmente é o maior problema que você tem na Okay, sua now there's vida. maybe a few of you that have someone else that's the biggest problem. Talvez alguns de vocês tenham outra pessoa como o maior problema, Okay, but most likely you are the biggest problem in your own life mas as chances de que você seja o maior problema da sua vida são bem grandes. because you choose to plant bad seeds instead of the good seeds. Porque você escolhe plantar sementes ruins ao invés das sementes boas. Why? Por quê? Because you're selfish. Porque você é egoísta. We as human beings are utterly selfish. Nós, como seres humanos, somos extremamente egoístas. Okay? And so then every time we choose to not follow God but follow our own desires, Então, a cada momento em que a gente decide não seguir a Deus, mas seguir nossos próprios desejos, then the negative consequences start to come. as consequências começam a vir. Maybe it's something you just said something that you shouldn't have said to somebody else. Talvez você só falou uma coisa que você não devia ter falado para alguém. Okay? Maybe you got mad at someone, you should have stayed calm. Ou talvez você se irritou com alguém e devia ter ficado calmo na Maybe hora. you forgot to do something that was your responsibility. Talvez você esqueceu de fazer uma coisa que era sua Okay? responsabilidade. Whatever it is, there's going to be a consequence from O que that. quer que seja, vai ter uma consequência disso. Okay? Now, when we do what the Bible says, there's going to be good consequences that come. E da mesma forma, quando a gente obedece o que a Bíblia diz, vão ter boas consequências das coisas que a gente fez. And so that's why we're called to serve one another, right? E é por isso que a gente é chamado, por exemplo, a servir uns aos outros. Because when we serve others, it blesses others, Porque quando a gente serve e abençoa um ao outro, okay? But it also blesses us. a gente também recebe bênção. So sometimes the thing that we need to do the most is to go out and serve other people. Muitas vezes o que a gente mais precisa é simplesmente sair e servir alguém. Okay, now, what the nation of Israel was doing is they were turning their backs on God. Então, a nação de Israel estava fazendo isso aqui e estava virando as costas para Deus. And so God said, okay, you want to turn your back on me? I'm going to bring this people group against you. E Deus falava assim, bom, vocês estão se virando contra mim? Tudo bem, eu vou trazer esse povo para vir contra vocês. And he brought enemies against them. E ele trazia os inimigos contra o povo. Okay? Maybe some of us even have enemies in our lives because the Lord brought them into our lives. Talvez alguns de nós tenhamos inimigos contra nós hoje porque o Senhor trouxe esses inimigos. You ever think about that? Já pensou nisso? That's scary to think about, right? Isso é assustador para pensar, Like né? we are so selfish, we are so blind to our sins A gente é tão egoísta e tão cego para o nosso próprio pecado that God raises up someone to be an enemy to us que às vezes Deus levanta alguém para ser um opositor, um inimigo contra nós, because we're not listening to him. porque a gente não está dando ouvidos a ele. And so we need to kind of wake up from this enemy E a gente tem que meio que ser despertado por esse inimigo and then cry out to God and get right with God. e daí começar a clamar a Deus e nos acertar com Deus. Okay? I for sure have had this in my life. Com certeza tive isso na minha I vida. have at least 2 or 3 people in my life that I know God raised up to oppose me. Pelo menos 2 ou 3 pessoas eu tive na minha vida que eu tenho certeza absoluta que Deus levantou para se oporem a mim, In order to get my attention, para que chamasse minha atenção, so that I would stop being such an idiot para que eu parasse de ser um idiota and that I would start following him.
e começasse a seguir a Deus. Okay? I mean, it's really serious stuff, but when I read these things, I was like, oh my gosh, that's those guys that the Lord raised up. He raised them up against me. E eu sei porque quando eu estava lendo isso, eu ficava pensando, nossa, parece aqueles caras que Deus levantou, eu acho que ele levantou eles para falar comigo mesmo. And this is what happens in other passages as well. E isso também acontece em outras passagens. Okay, so this is a pattern that God does. E é meio que um padrão do que Deus faz. What's God trying to do? O que Deus está tentando He's fazer? trying to get our attention. Ele está tentando chamar a nossa atenção. He says, hey, follow me. Ele está falando, ei, me segue. Stop following your own plans. Para de seguir seus próprios planos. Don't think that you're so awesome, you're not. Não pensa que você é tão fantástico, porque você não é. Follow me. Me siga. I'll take care of the rest. Eu vou cuidar de todo o resto. Okay? When the nation of Israel did that, their nation was awesome. Quando a nação de Israel fazia isso, seguia Deus e o resto era maravilhoso. Okay? And that's usually what goes on in our life as well. E normalmente isso é o que acontece na nossa vida também. I find that the moments when I'm closest to God, when I'm following Him the best, Eu percebo que os momentos onde eu estou seguindo a Deus mais de perto, onde eu estou mais alinhado com Ele, then I have my life going so well. eu percebo que a minha vida está muito bem. Okay? Same thing with Israel, right? A mesma coisa com a nação de You Israel. can see there's a real connection there between Israel and the church. Então a gente pode ver uma relação direta ali entre Israel e a igreja nesse sentido. Okay, well, right after the book of Judges, Então logo depois do livro de you Juízes, have a little tiny book, it's called Ruth. a gente tem um livro bem pequeno chamado Ruth. We're going to get back and talk about that more. A gente vai voltar para falar dele depois. Okay? But Ruth is so important. Mas Ruth é muito It's importante. the story of redemption. É uma história de redenção. This is the whole book is a figure of what God wants to do to us through Jesus Christ. E o livro todo é uma figura sobre a obra que Deus quer realizar em nós através de Jesus Cristo. You have a story of a woman named Ruth. Você tem a história de uma mulher chamada Ruth. Her husband dies and leaves her. O marido dela morreu e Leaves a her alone by deixou. herself. And then she has nothing. E ela fica sem nada. She has her mother-in-law and that's it. Ela tem a sogra dela e só. And they're poor. E elas são pobres. Okay? And they're like, what are we going to do? E elas ficam ali, o que a gente vai fazer? And this distant family member comes in, his name's Boaz. E aí você tem esse cara chamado Boaz, que é um parente distante. He comes in and marries her and brings her into his life Ele vem, casa com ela e traz ela para a vida dele and transforms their entire life. e transforma a vida delas completamente. And this is a picture of redemption. E isso é uma figura da redenção. Because Ruth is a picture of us, Porque Ruth é uma figura de nós that we had nothing. que não tínhamos nada. We had sin that destroyed our lives. A gente só tinha o pecado que destruiu a nossa vida. And Jesus came in and he brings us into his family. E Jesus vem e nos traz para a família dele. And he redeems us. E nos redimiu And he gives us an entirely new life. e nos dá uma vida totalmente nova. Okay, so we'll talk more about Ruth in the next coming weeks. Então a gente vai falar mais sobre Ruth de novo nas próximas semanas. Okay, but in chronological order, after the book of Judges is 1 Samuel. Mas de forma cronológica, depois do livro de Juízes, a gente teria o primeiro livro do Samuel. Okay, 1 Samuel is the story of the prophet Samuel. E o livro de 1 Samuel é a história do profeta Samuel. And Samuel the prophet, he comes in and he starts to do all sorts of awesome things. He actually becomes the judge of Israel. E Samuel vem e começa a fazer coisas maravilhosas e ele acaba também se tornando um juiz de Israel. Okay, look at the first part. 1 Samuel chapter 7, Olha aqui nessa primeira parte, em 1 Samuel 7, verses 3 through 6. versículos 3 a 6. E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e disseram ali: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Okay, so Samuel is a prophet, but he also becomes the judge over the nation. Então Samuel era um profeta, mas ele também se torna um juiz sobre a nação de Israel. And he does the same thing that all the other judges do. E faz a mesma coisa que os outros juízes tinham He feito. calls the nation of Israel back to the Lord their God. Ele chama e atrai a nação de Israel de novo para Deus. He says, get rid of your statues, get rid of your idols, Se livra dessas estátuas, dos seus ídolos, come to the Lord. vem para o Senhor. He wants to love you.
Ele quer amar você. He wants to take care of you. Ele quer cuidar de você. And he's going to help them with the Philistines who are attacking them at that point. E que o Senhor ia ajudá-los contra os filisteus, que era um povo que estava atacando eles naquele momento. Okay, now it looks good, right? E isso parece bom, né? Samuel's going to come in, he's going to save the day. Samuel vai chegar e salvar o dia. Except no. Só que não. Okay? Look at Samuel, 1 Samuel 8 verses 4 through 7. Olha aqui em 1 Samuel 8, do versículo 4 ao 7. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. So here's what's going on. Então aqui, olha o que está acontecendo. The nation of Israel is a nation that's totally different than all the other nations in the world. A nação de Israel é uma nação que é completamente diferente de todas as nações no resto do mundo. They don't have a king over them. Eles não têm um rei sobre eles. They have God. Eles têm Deus. So what we call it a theocracy. A gente chama isso de teocracia. It's where they have a leader who goes and he talks to God and he says, "Okay, God, what do you want to do?" É onde tem um líder que vai até Deus e pergunta para Deus o que Deus quer fazer. And then God tells them and the leader says, "Okay, guys, this is what God said. Let's go do it." E Deus fala com esse líder e ele vai lá e orienta o povo. Olha, Deus falou isso, vamos fazer. Okay? Now, it's not a perfect system. Não é um sistema perfeito. People complained a lot. As pessoas reclamam muito. Okay? But in general, it was working. Mas, de maneira geral, até estava funcionando. God brought them out of slavery in Egypt. Deus tirou eles da escravidão no Egito. He did miracles all throughout their lives. Ele fez milagres através da vida desse povo. He gives them a land to live in. Deu para eles uma terra para viver. Destroys their enemies. Destruiu os inimigos And deles. blesses their land. E abençoou essa terra. Okay, that's pretty good, right? Isso é muito bom, né? Okay, but we have some problems. Mas tem alguns problemas. In the midst of all this, because of all the complaining, because of all the sin and idolatry, Em meio a tudo isso, por causa dessas reclamações, da murmuração e do pecado e da idolatria, the nation of Israel comes to Samuel and says, "Listen, we want a king." o povo de Israel chega para Samuel e fala assim: olha, quer saber? A gente quer um rei. And Samuel's like, "No, what is that? E Samuel fala: não, como assim? No, you guys have God. You guys don't need a king." Vocês têm Deus, vocês não precisam de um rei. But they're saying, "No, we want to be like the other nations." E eles falam: não, a gente quer ser igual às outras nações. Okay, can you guys see that? Vocês podem ver isso? This is just like the church. Isso é a igreja. Certain people, they get saved. Algumas pessoas são salvas, They believe in Jesus. elas creem em Jesus. Jesus forgives them of their sins. Jesus perdoa o pecado delas. He says, "I'm going to fill you with my Holy Spirit. Fala: eu vou te encher com o meu Espírito Santo. I'm going to make you part of my family. Eu vou fazer você parte da minha família. And you're going to be part of this very special group of people called the church." E você vai ser parte desse grupo de pessoas especial chamado igreja. And then some people turn their back and say, "No, we want to be like the world." E aí eles viram e falam assim: não, mas a gente quer ser igual ao mundo. No, but I want to have all the things that the world has. Não, mas eu quero ter todas as coisas que o mundo tem. But the world tells me I need to have more women in my life. Mas o mundo diz que eu preciso ter mais mulheres na minha I need vida. to have more material possessions. Que eu preciso ter mais posses materiais. It tells me I need to be really successful. Diz que eu tenho que ser muito bem I sucedido. need to Eu be famous. preciso ser famoso. That's what I want. E é isso que eu quero. And Jesus says, "Why do you want to be famous? Why do you want all these things? You got me." E Jesus fala: por que você quer essas coisas? Você tem a mim. And people turn their back and they go right back into the world. E as pessoas dão as costas e vão para o mundo. This is what the nation of Israel is doing right now. É o que a nação de Israel está fazendo aqui They agora. have a special relationship that anybody in their rational mind would want. Eles têm esse relacionamento especial que qualquer pessoa em sã consciência gostaria de ter. They have God as their king. Eles têm Deus como rei. Who can defeat them? Quem pode derrotá-los? No one can defeat you when God's on your side. Ninguém pode te derrotar se Deus está do seu lado. And they're like, "No, God, we don't want that. We want an earthly king." Eles falam: não, a gente quer um rei terreno. Just like all the other nations. Tipo os outros povos. We want to be like them. A gente quer ser igual a eles. Why? Por quê? Okay? That's the thing I always ask. When people go out into the world from the church, why? E é isso que eu sempre me pergunto. Quando alguém quer sair da igreja e voltar para o mundo, eu sempre me pergunto: por quê? Let's say that you become the most successful person on earth. Digamos que você se torne a pessoa mais bem-sucedida na Terra. You're like a billionaire. Tipo um bilionário. Okay? You've got a fleet of cars. Você vai ter uma frota de carros. Okay? You've got, servants that are taking care of everything for you. Workers, sorry, not servants. E empregados que vão cuidar de tudo para você. Okay? You've got the biggest house. Ter uma casa gigante. And you've got vacations all over the world. E férias por todo mundo. And then you die E aí você morre and you stand before God. e tá lá diante de Deus. And he doesn't care about any of that stuff. E ele não se importa com nenhuma dessas coisas. What was the point of all that? Qual que era o propósito de tudo isso? Nothing.
Nada. It's all futile. É tudo fútil. Okay? And that's what people, they keep turning their back on God and going out to follow these things. E as pessoas continuam virando as costas para Deus e buscando essas coisas. It's ridiculous. É ridículo. Okay? That's what the nation of Israel is doing here. E é isso que a nação de Israel está fazendo aqui. Okay, so they ask for a king and God says, okay, Samuel, give them a king. Então eles vão lá e pedem um rei e Deus fala para Samuel, tá bom, Samuel, vai lá e dá um rei para They're not eles. complaining about you, they're complaining about me. Eles não estão reclamando de você, eles estão reclamando de mim. So God chooses a king. E Deus escolhe um rei. And this guy is impressive. E esse cara é impressionante. Look at 1 Samuel 10, Olha ali em 1 Samuel 10, 22 to 24. versículos 22 a 24. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram, viva o rei! Okay, so he picks this king, his name is Saul. Então ele escolhe esse rei chamado Saul. And this guy is impressive. E esse cara é impressionante. He is way taller than everybody else. Ele é muito mais alto que todos os outros caras. He's a big, strong, good-looking guy. Ele é um cara bonito e fortão. And he's the guy they look at and they say, hey, long live the king or hail the king, something like that. E aí eles olham pra esse cara e falam tipo, vida longa ao rei, ou salve o rei, ou alguma coisa assim. Okay? So they're saying, yeah, this is our guy, right? Então eles estão dizendo tipo, esse é o cara que a gente queria. Except no, Só que não, because this guy wasn't a good king. porque esse cara não era um bom rei. He didn't have a heart to follow after God. Ele não tinha um coração pra seguir a Deus. So they said, okay, God said, you want this? You're a big, strong, good-looking guy? E Deus falou assim, isso que vocês querem, um cara forte, bonito, de boa aparência. I'll let you have this guy. Beleza, eu vou dar esse cara pra And let's vocês. see what you experienced in your life. E vamos ver o que vocês vão experimentar disso. Okay? Well, let's see what happens. E vamos ver o que acontece. 1 Samuel 13, verses 13 and 14. 1 Samuel 13, versículos 13 e 14. E disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. E o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Okay, so what was going on here is that Saul and the nation of Israel were waiting for Samuel the prophet to come. Então, o que está acontecendo no contexto desse versículo é que Saul e a nação de Israel estavam esperando que o profeta Samuel chegasse. They were in the midst of war. Eles estavam no meio da guerra. And they wanted Samuel to come and kind of do a sacrifice and bless the army and say, go on out and conquer. E eles estavam esperando que Samuel chegasse para que ele pudesse abençoar o exército ali, o povo, e que eles fossem lá para a batalha e vencessem. But something happened. Mas alguma coisa And he was a aconteceu. little bit late coming. E ele se atrasou um pouco. And so the people were kind of getting anxious. E o povo começou a ficar ansioso. And so Saul says, hey, everyone, stay calm. I'll make the sacrifice. E Saul falou assim, todo mundo, calma aí, eu vou fazer o sacrifício. But that's not the role of a king. Mas não é esse o papel do rei. Okay? The role of the king is to lead the people and to lead the war. O papel do rei era liderar o povo e liderar durante a guerra. It's the Levites and the priests that do all the sacrifices. Mas os levitas, os sacerdotes, é quem faziam os sacrifícios. So he crossed the boundary that God established in the book of Leviticus Então ele ultrapassa uma linha que Deus tinha estabelecido ali no livro de in Levítico order to keep the people with him. para que ele tentasse manter o povo seguindo ele. And so Samuel comes to him and says, what are you doing? E Samuel chega ali e fala, o que você está fazendo, cara? You're not supposed to do this. Você não devia fazer isso. Man, now because you disobeyed the Lord, he's not going to establish your kingdom. Cara, agora que você desobedeceu o Senhor, ele não vai estabelecer o seu reinado. See, the sin of Saul cost him what God had planned. The sin of Saul. O pecado de Saul custou a ele o que Deus tinha, o que Deus tinha planejado. This is so important for us to understand. Isso é muito importante que a gente entenda. God has a plan for every single one of us. Deus tem um plano para cada um de nós. He has a wonderful plan, an amazing plan. Ele tem um plano incrível, maravilhoso. But when we choose to follow sin, that's not part of his plan. Mas quando a gente escolhe seguir o pecado, isso não é parte do plano dele. And especially when we consciously disobey things that he says in his E word. especialmente se a gente conscientemente desobedece
esquece coisas que ele disse na sua palavra. And so then we're going to miss out on some of the things that God has planned for us. E fazendo isso, a gente vai acabar perdendo algumas coisas que Deus tinha planejado para nós. That's one of the reasons why sin is so serious. Essa é uma das razões pelas quais o pecado é tão sério. Okay, now if you just did this, you'd be like, man, I don't know, that's not that serious. I don't see why this is such a big deal. Entendi. Se a gente olhar para o pecado de Saul e pensar assim, mas isso que ele fez nem era uma coisa tão importante assim, não foi uma coisa tão grave. He does more. Ele faz mais. Okay, look at chapter 15. Ele não fez só isso, ele fez mais. Olha só para 1 Samuel, capítulo 15. Look at verses 22 through 23. Versículo 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Okay, so here's another situation that happened. Então aqui uma outra situação que aconteceu. God sent Saul and their army to go against the Amalekites. Deus enviou Saul e o exército contra os amalequitas. And he says, listen, these guys have done so many things. E ele fala, esses caras fizeram tantas coisas. I want you to judge them and wipe them out. E vocês vão estabelecer juízo sobre eles e eu quero que vocês exterminem esse povo. I want you to kill every single one of them. Vocês vão matar todos eles. I want you to kill all their animals. Quero que você mate todos os I want you to animais. burn their city. I want you to get rid of these guys. Quero que você queime a cidade, eu quero que você acabe com esses caras. The Amalekites were that evil. Os amalequitas eram ruins assim. And so what happens? E o que acontece? Saul leads the army. Saul liderou o They exército. defeat the Amalekites. Derrotaram os amalequitas. And then they save all the animals. E aí ele poupou todos os They animais. save some of the people. Poupou algumas das They pessoas. save the king. Poupou o rei. And Samuel arrives. E aí Samuel chegou And he said, hey, what are you doing? e falou, o que você está fazendo? And he said, hey, I did exactly what the Lord says. Ele falou, fiz o que o Senhor mandou. I conquered the Lord's enemies. Eu conquistei os inimigos. And Samuel says, well, what is this, the noise of animals that I hear in the background? Eu falei, por que eu estou escutando esse barulho de animais? And who's this king sitting right here? E esse rei que está sentado aqui? Okay, what's going on here? O que está acontecendo aqui? And he's like, no, but it was the people. The people saved the animals. Não, mas foi o povo que poupou os animais. Man, isn't that what we do, right? É isso que a gente faz, né? It's always like, no, but it was him. He did that. He caused me to do that. É tipo, não, mas não foi culpa minha, foi ele que provocou isso. We're always looking to pass the blame to somebody else. A gente sempre está tentando passar a culpa para outra pessoa. Saul's just like us. Saul é igual a gente. Okay, but God is saying, no, when I ask you to do something, I want you to actually do it. Mas Deus está dizendo assim, não, quando eu falo para você fazer uma coisa, eu realmente quero que você faça. And he says, no, but we're going to make a big sacrifice to the Lord. It's good. Aí ele fala, não, mas a gente vai fazer com esses animais um sacrifício enorme para o Senhor, vai ser ótimo. And so then this is what Samuel says. E daí é isso que Samuel responde. The Lord doesn't have as much delight in sacrifice as he does in obedience. O Senhor não se agrada tanto de sacrifício quanto ele se agrada de obediência. You can make sacrifices all day. He just wants you to obey him. Você pode fazer sacrifícios o dia todo, mas ele só quer que você obedeça. And what he calls it here is very serious. He says this is rebellion. E quando o nome que ele dá aqui, ele fala é rebeldia. Rebellion. Rebeldia. Okay, now we've talked about this a lot here at Calvary. A gente falou bastante disso aqui na Calvary. Okay, I want to make this real clear. Eu quero deixar isso bem claro. Rebellion is never from the Lord. Rebeldia nunca vem do Senhor. Never. Nunca. Okay? It doesn't matter who it's against. Não importa contra quem seja. Not against the government, Governo, against teachers, algum mestre, against your parents, seus pais, against the church, ou professores, né? Contra a igreja, against your family. contra a sua família. It doesn't matter. There is nowhere where the Bible says rebellion is good. Não importa. Em nenhum lugar a Bíblia diz que a rebeldia é algo bom. What he says here is rebellion is like witchcraft. O que ele diz aqui na verdade é que a rebelião ou a rebeldia é igual feitiçaria. Okay, now, back in the book of Leviticus, when God gave the law to the nation of Israel, E voltando um pouco lá no livro de Levítico, quando Deus deu a lei para o povo, he says, if anybody practices any form of witchcraft in the nation of Israel, Deus tinha dito, se alguém praticar algum tipo de feitiçaria no meio do povo de Israel, kill them. mate essa pessoa. Death penalty. Pena de morte. Because he says it's that serious. Porque ele está falando que é sério assim. Okay, now, here, let's get a little side note here, okay? Então vamos fazer uma notinha de rodapé aqui, tá? Okay, side note, this is very important. Um comentário aqui, isso é bem importante. In Brazil, we have people that practice all forms of witchcraft. Aqui no Brasil a gente tem pessoas que praticam todo tipo de feitiçaria. Okay, this is serious stuff, right? E isso é bem sério, tá? Don't kill them.
não mata essas Okay? pessoas. Don't kill anybody, okay? Não mata ninguém. Because those laws in Leviticus are not for Brazil. Porque essas leis ali de Levítico não são para nós. That's for the nation of Israel. São para a nação de Israel, Okay? Not for us. não para nós. Please don't kill anybody. You will go to jail. Por favor, não mata ninguém, você vai para cadeia. Okay? That's really bad, right? Tá bom? Isso é bem ruim. Tá Okay, bom? so we don't want to practice witchcraft, A gente não vai praticar feitiçaria, but we're not going to kill anybody who does as well. mas a gente também não vai matar ninguém que pratique. Okay? Whew, that was stressful, okay? Does everyone get that? Ok? Todo mundo tá bem aí? Okay. But he says, because witchcraft is so serious, he says, your rebellion is just like witchcraft. Mas o que ele está querendo dizer aqui que como a feitiçaria é algo tão grave, essa rebeldia é tão grave quanto. Wow, that's serious then, right? Isso é muito sério, né? Because witchcraft gets the death penalty, so rebellion should too, right? Porque se a feitiçaria recebe pena de morte, então a rebeldia também deveria. And then he even talks about here, we have a little difference in our translations. E a gente tem uma diferença sutil aqui nas traduções. In your translation, it talks about arrogance. Na tradução aqui nossa em português fala de arrogância. It says that arrogance is iniquity, it's like idolatry. Diz que arrogância é um pecado semelhante à idolatria. Okay? Really, the translation should be stubbornness. Na verdade, em vez de arrogância, deveria ser mais como teimosia. Okay? Very similar because arrogance and stubbornness are connected. É parecido porque arrogância e teimosia estão meio conectadas. But in the Hebrew, there's a sense of persisting, insisting upon something. Mas no hebreu tem um sentido de você insistir, persistir em alguma coisa. It's like you want this and you're just like, no, it's this, it's this, it's this, it's this. É tipo, você quer do seu jeito e é assim, é assim, é assim, vai ser assim. Okay, we've talked about that. Some of you guys have the gift of insistence. A gente já falou aqui sobre isso, que alguns de vocês têm o dom da insistência. That's not good, right? That's not a good gift. E isso não é bom, isso não é um bom dom para se ter. He says that's like idolatry. E ele diz que isso é tipo idolatria. Because what you're doing is you're putting yourself or your plan up above God. Porque o que você está fazendo com isso é colocando você mesmo ou o seu plano acima de Deus. God says, I want you to destroy this people. Deus diz, eu quero que você destrua esse povo. And Saul said, I think we're going to make some sacrifices. That would be better. E Saul fala, não, acho que a gente vai fazer um sacrifício, isso vai ser melhor. Well, how do you know better than God? Como é que você sabe melhor do que Deus? Okay, that's idolatry. Isso é idolatria. You're putting your will, your plan above God. Você está colocando a sua vontade, o seu plano acima de Deus. And so what he says is, hey, Samuel says to Saul, you are rejected from being king. E o que Samuel fala para Saul é que você foi rejeitado de ser rei. That's serious stuff, right? E isso é muito sério. So his sin took away his position of influence. Então, o pecado dele tirou a posição de And influência. eventually, he's going to die because of that. E, eventualmente, ele vai morrer por causa disso. Okay, so we can see a lot in this passage, right? A gente pode ver bastante nessa passagem. We want to Né? make sure that we, as the church, as followers of Jesus, A gente pode entender que nós, como igreja, como seguidores de Jesus, that we surrender our will to God's. a gente entrega e submete a nossa vontade a Deus. That we don't say, no, I know best, God, come and bless my plans. A gente não tem que fazer, olha, eu sei melhor, Deus, então o Senhor vem e abençoa meu plano, minhas No, ideias. we come to God and we say, God, what do you want me to do? I'll do whatever. A gente fala, não, Senhor, me fala o que o Senhor quer que eu faça e eu vou obedecer. Okay? In that way, what we're doing is we're putting away our idolatry, E dessa forma o que a gente está fazendo é colocando de lado a nossa idolatria, our pride, o nosso orgulho, and we're doing whatever He has. e a gente está fazendo o que Deus And quer. that's a much better way of living E essa é uma maneira muito melhor de viver, because He always knows better than us. porque Ele sempre vai saber melhor do que nós. Okay, so what happens as a result of this? E o que acontece como resultado disso? He chooses a new king. Ele escolhe um outro rei. He chooses King David. Ele escolhe o rei Davi. Okay, now we're going to talk, next week we're going to talk all about King David and what happens with him Na próxima semana a gente vai falar sobre o rei Davi, o que acontece com ele, because that'll start the beginning of 2 Samuel. porque isso começa, a história de Davi começa junto com o livro de o segundo livro de Samuel. Okay, that's when he begins to reign as king. E é ali quando ele começa a reinar como rei. But in 1 Samuel 16, this will be the last verse, Mas em 1 Samuel capítulo 15, we have verse 6 and 7 that talks about how God chooses David. desculpa, capítulo 16, a gente tem os versículos 6 e 7 que fala onde Deus escolheu Davi. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Okay, so
Samuel goes to Jesse, who was the father of David. Então Samuel vai até Jessé, que é o pai de Davi. And he says, hey, one of your sons is going to be the next king. E ele fala, ó, um dos seus filhos vai ser o rei. Bring him out. Traz os seus filhos And so aí. he sees the oldest one. E ele olha o filho mais velho. He's big, he's strong, he's good looking. Ele é forte, tem boa aparência. And Samuel says, man, this is the guy. E Samuel olha e fala, meu, esse é o cara. And God says this. E aí Deus fala He isso. says, no, don't look at his outward Ele appearance. fala, não repara na aparência dele, não. Man looks at the outward appearance, O homem pensa na aparência, but God looks at the heart. mas Deus vê o coração. That's true, right? Isso é verdade, né? We look at people and we see them physically. A gente olha para as pessoas e enxerga fisicamente. We see the way they dress. O jeito que elas se vestem, We see if they're good looking or not. se elas têm uma boa aparência ou não, The way they do their hair. o jeito que ela arruma o These cabelo. are the first things we see. São as primeiras coisas que a gente And we repara. start to judge people based upon their physical appearance. E a gente julga as pessoas pela aparência física. God doesn't care about physical appearance. Mas Deus não liga para a aparência Okay? física. He's worried about your heart. Ele está preocupado com o seu coração. And so he's looking because he knows everything that's going on inside of you. Então ele está olhando e ele vê tudo que acontece dentro de você. There can be people who come to church who look wonderful on the outside. Pode ter gente que vem para a igreja e aparenta estar maravilhosamente bem. And they do all sorts of things to serve in the church. E faz todo tipo de coisa para servir na igreja. Okay? But they're not doing it with the right motivation. Mas não está fazendo com a motivação certa. They're doing it to show everyone, look at how spiritual I am. Ou está fazendo para mostrar, olha quão espiritual eu sou. Well, if you're trying to show how spiritual you are, that means you're not really spiritual. Se você está fazendo só para mostrar o quão espiritual você é, quer dizer que você não é tão espiritual assim. And God sees that. E Deus vê He isso. says, you're not serving other people to bless them, Você não está servindo outras pessoas para abençoar and you're not elas. doing it to serve me, E também não está fazendo para me servir. you're doing it for yourself. Você está fazendo para você mesmo. Okay? God sees that. Deus vê isso. Okay? And so what he sees in David a man after his own heart. E o que ele vê em Davi é um homem segundo o coração dele. He had a humble heart. Davi tinha um coração humilde. And what we're going to see about David is that he was so open to do anything that God wanted. E o que a gente vai ver depois sobre Davi é que ele estava tão aberto a fazer qualquer coisa que Deus And he was pedisse. always trying to tell people how great God was. E ele sempre estava procurando mostrar para o povo quão grande Deus é. Not himself, Não é ele mesmo. God. Deus. Okay? That's the way it's supposed to be, right? É assim que a gente devia ser, né? And so then he starts this amazing lineage of kings that starts with King David. E a gente tem então o início dessa linhagem fantástica de reis que começa com Davi. This is what we're looking for. É isso que a gente está procurando. This is what we want to be. É assim que a gente quer ser. We want to be people that have that humble heart A gente quer ser pessoas que têm um coração humilde, that look to show people how great God is. que sempre está buscando mostrar para as pessoas quão grande Deus é. Not how great we are, Não quão grande nós somos, how great he is. quão grande Deus é. Okay? We can be like that. A gente pode ser assim. Okay? We can be just like David. He was a human being just like us. A gente pode ser como Davi, ele era um ser humano igual a nós. He just had this awesome heart for God. E ele tinha esse coração incrível para Deus. Okay? We can do that too. A gente pode fazer isso também. So, tonight what we're going to do is we're going to have another little time of worship, Então essa noite o que a gente vai fazer é ter mais um tempinho de louvor. and we have communion in the back. A gente também tem a ceia lá no fundo. But right before we start, we're going to have a quick time of prayer. Mas um pouquinho antes da gente começar agora, eu quero que a gente tenha um tempinho de oração. Okay? The worship band's going to come up here, O pessoal do louvor vai vir pra cá. but just turn with the people next to you, one or two people, Mas se vira aí pra pessoa que tá perto de você, tipo, com uma ou duas pessoas and junto de você. pray for that person to have a humble heart. E ora por essa pessoa para que ela tenha um coração humilde. And if you feel like you have some sin that you need to confess that. E se você percebe que você tem algum pecado que você precisa confessar, confessa. If you've been selfish, you've been desiring your plan, confess that, repent of it. Se você tem sido egoísta e você tem buscado os seus próprios desejos, confessa isso, se arrepende. And then we'll praise the Lord together. E aí a gente vai louvar o Senhor junto. Okay, so turn, let's pray. Então, vira aí junto com as pessoas e vamos orar.